os motoristas e proprietários de veículos automotores de todo o Brasil devem ficar atentos às mudanças, viu? Porque tem mudança nova no Código de Trânsito Brasileiro que entrou em vigor no dia 12 desse mês. Na verdade, já entrou, então a gente tem que ficar ligadinho, né? Você já sabe tudo? Já tá valendo. Eu sei pouca coisa. Tem pouca coisa. Eu dei uma pesquisada na internet, mas agora eu vou ficar bem atento nas informações que o Tonho vai passar pra gente, que eu quero aprender tudo sobre novo Código Brasileiro de Trânsito. Exatamente, porque muita coisa mudou, viu, Kleber? E para entender todas essas alterações, a gente vai conversar via Skype com o assessor da presidência do Detran, Juliver Modesto, junto com o nosso querido Tonho Prado. Tonho, e aí? Eba! Eu vou falar do jeito mais caipira, Juliver. Prazer falar com você aí, meu filho. E eu já começo a fazer uma pergunta, porque nós estamos aqui no trânsito e eu tenho reparado que nós estamos na cidade de Aparecida, eu tenho reparado que alguns carros ainda continuam usando o farol dentro da cidade. Parece que houve uma mudança em relação a isso, né? Boa tarde, Juliver. Bem-vindo ao nosso Santa Receita, viu? Que hoje aqui, pergunta que não vai faltar pra você, viu? Boa tarde, Juliver. Boa tarde a todos, a vocês que apresentam Santa Receita e todos que nos assistem. E aí, conta pra gente sobre essa parte do farol que o Tonho falou lá que ele percebeu que vários carros ainda continuam com os faróis acesos, mas mudou essa regra, certo? Sim, já foi uma boa observação do Tonho. Na verdade, o farol baixo há algum tempo que tem sido exigido em rodovias, não dentro das cidades durante o dia, mas nas rodovias sim. E a partir de 12 de abril houve uma delimitação para o tipo de rodovia e que continua sendo obrigatório. Somente para aquelas rodovias de pista simples, que são aquelas que não têm uma divisão entre os fluxos sentido contrário e que, consequentemente, há um maior risco de colisão frontal. Então, nessas rodovias de pista simples, fora dos perímetros urbanos, continua a obrigatoriedade. Dentro das cidades não há mais a obrigatoriedade, na verdade nas cidades não havia mesmo, né? Mas nas rodovias que são duplicadas, aí deixa de ser obrigatório. Independente da exigência, e às vezes a pessoa vai ficar na dúvida se é exigido ou não, o importante é que ele tenha uma condução segura e o farol acaba auxiliando também que o veículo seja visto à distância. Então, na dúvida, é melhor deixar aceso, porque não tem infração por deixar aceso, tá certo? Perfeito, Tonho. O que mais que o Tonho estudou, viu, Kleber? O Tonho passou a noite toda. O Tonho tá sabendo tudo sobre essas novas... Pode falar. Eu tenho bastante pergunta aqui, uma delas, e quando eu falei que vinha hoje pro programa, tava conversando com meu sogro já tem 80 anos. E eu vou dos 80, das crianças pros mais de idade. Houve uma mudança em relação também à CNH. Eu estava com a minha agora há pouco, o ano que vem eu vou renovar minha CNH. Então eu vou fazer 45 anos esse ano. Então, quanto tempo que eu vou poder ficar mais com a carteira, né? Para poder renovar novamente. No caso dos idosos, houve também agora por idade. De cada idade você vai trocando. E depois, já aproveitando os ensejos, perguntar, eu tenho 2 meninos. Um que é o Enzo, que já está com 12 anos, já passou de 1,45 m. E tem o Arthur, que ainda é pequenininho. A dúvida é, relação às cadeirinhas, também houve mudança? Boas perguntas. Boa. Em relação ao limite de validade da CNH. Nós tínhamos uma distinção até os 65 anos de idade, era a validade de 5 anos, depois baixava para 3, e agora nós temos um escalonamento em 3 etapas. Portanto, até a pessoa completar 50 anos, na verdade, enquanto ela tem 49, o prazo de validade aumentou para 10. A partir do momento que ela completa 50 anos e até os 69, o prazo será de 5 anos, e quando completar de 70 em diante, prazo de 3 anos. Então, 10, 5 e 3 anos. Sendo que em todas essas etapas, o médico perito pode eventualmente diminuir a validade se notar que há ali alguma necessidade, alguma deficiência, algum problema que comprometa a segurança viária. Em relação ao transporte de crianças em veículo, já havia uma regulamentação quanto à idade das crianças para se transportar no banco da frente, que era o limite de 10 anos. E agora a alteração é que, se a criança tiver menos de 10, mas já tiver atingido 1,45 m, ela pode ir no banco da frente.
Em relação aos dispositivos de segurança, eles foram incorporados no próprio código, que antes só constava de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, e agora a própria lei já exige a utilização de dispositivo, e nós temos 3 tipos de dispositivos regulamentados a depender da idade e do peso da criança, que são o bebê conforto até 1 ano, a cadeirinha de 1 a 4 anos e o assento de elevação de 4 anos até 7 anos e meio. A partir de 7 anos e meio, aí já utiliza o cinto de segurança do próprio veículo. Tonho, vamos lá, a gente pode fazer uma pergunta, se tem alguma dúvida? O Tonho está na rodovia agora, na rodovia Presidente Dutra. Exatamente. E a minha dúvida... Eu estou aqui na rodovia. E a minha dúvida é se na rodovia precisa ligar os faróis agora por lei, né? Já que existe essa condição de que tenha o muro de proteção, né? E os veículos eles andam numa só via, depois a via de ida e de volta. Então essa é a minha dúvida. Perfeito. A Dutra é um excelente exemplo, Kleber, de uma rodovia em que não há mais essa obrigatoriedade, porque é uma rodovia duplicada, há essa divisão entre os sentidos de fluxos opostos, a possibilidade de colisão frontal é menor, porque, na verdade, esta exigência do farol baixo em rodovias tem como objetivo não a possibilidade de iluminar a rodovia, porque isso é só no período noturno, mas de dia é de ampliar a visibilidade do seu próprio veículo. Como nesse caso aí da rodovia Presidente Dutra, há esta separação entre os fluxos sentidos opostos, não há a mesma preocupação em relação à visualização do veículo durante o dia, por isso a distinção. Ok, muito obrigado. Perfeito. E os pontos também mudaram, né, para a suspensão da carteira. Como é que ficou tudo isso? Perfeito. A suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade aplicada pelo Detran por somatória de pontos, era até dia 11 de abril decorrente de um acúmulo de 20 ou mais pontos. A partir de 12 de abril, isso também vai englobar as infrações cometidas antes, que ainda não tivesse sido instaurado o processo administrativo, passarão a ter uma distinção quanto a exercer ou não atividade remunerada e também a gravidade das infrações. Da seguinte forma, quem exerce atividade remunerada ao veículo, por exemplo, um taxista, um caminhoneiro, um motorista de ônibus, estes terão a suspensão apenas ao atingirem 40 pontos no prontuário. Para aqueles que não exercem atividade remunerada, depende das infrações que foram cometidas. Se a pessoa não tiver cometido nenhuma infração gravíssima, também terá a mesma condição dos 40 pontos. Se ele tiver cometido uma infração gravíssima, aí a suspensão ocorrerá com 30 pontos. E se ele tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, aí continua nos 20 pontos que já existia antes. Infrações gravíssimas como, por exemplo, o avanço do sinal vermelho do semáforo, né? Imagine alguém, por exemplo, que avançar 3 vezes o semáforo vermelho, tem um total de 21 pontos, aí ele já está sujeito à suspensão, porque dentre as infrações que ele cometeu, tem 2 ou mais de natureza gravíssima. Perfeito. Tonho, mais dúvida por aí? Então, quero fazer uma pergunta, porque é o seguinte, nós estamos aqui, né, na rodovia, como o pai falou, mas a gente sabe também que nesse momento da pandemia, existe também muita gente que está precisando renovar a sua CNH. Eu queria perguntar como que está sendo feito esse processo. Ele está presencial, ele está online, existe realmente muita dificuldade ou não? Porque nós já tivemos algumas pessoas tentando. Por exemplo, o público nosso, que é o público Guaiê, o seu Kleber, mais caipirão, a gente tem um pouco mais de dificuldade em relação à internet. Como que a pessoa vai ter essa informação de como fazer a questão do exame? É tudo online ou tem algo presencial ainda? Perfeito. O exame de aptidão física e mental em si não tem como fazer online, porque tem que passar pela clínica, tem que passar pela verificação do médico. Então, essa é a única exigência que continua sendo presencial. O Detran de São Paulo tem mais de 70 serviços que podem ser realizados via internet, e no portal do Detran, que é o detran.sp.gov.br, existe o campo destinado à renovação simplificada da CNH, que a pessoa pode já pela internet agendar numa clínica próximo da sua residência, e aí depois ele obtém a CNH sem precisar se deslocar até o Detran.
como nós estamos nesse período de pandemia e com diversas restrições de atendimento, o Conselho Nacional de Trânsito chegou, inclusive, a prorrogar diversos prazos de processos e procedimentos de trânsito, entre eles de renovação da CNH. Portanto, ainda que o Detran ofereça essa possibilidade de fazer a renovação virtual, é importante esclarecer também ao público que quem venceu a CNH desde março do ano passado está com um prazo prorrogado por tempo indeterminado. Olha só que legal. Porque tem cidades que, inclusive, de agendamento na clínica, né? Então, hoje tudo vai depender se você consegue agendar numa clínica próximo da sua residência. Aí você consegue renovar pela internet. Perfeito. A gente também sabe que hoje em dia tem a CNH online, né? E o porte da CNH, ele continua obrigatório? Muito boa pergunta. Quando, em 2016, foi alterado o Código de Trânsito em relação ao documento do veículo, foi previsto que a pessoa, se não estiver portando o documento do veículo, mas o agente de trânsito tiver condições de consultar o sistema para verificar se o veículo está licenciado, ele é dispensado o porte. Só que essa alteração em 2016 não se aplicava à CNH e agora passou a ser aplicada. Então, mesmo que a pessoa não esteja portando a CNH, seja no modelo impresso, seja no modelo digital, mas o policial, o agente de trânsito, tiver como consultar o sistema, o porte é dispensado. O ideal é que a pessoa sempre tenha em mãos ou o documento físico ou o documento digital diretamente no seu celular. Para ele obter, ele tem que baixar um aplicativo chamado Carteira Digital de Trânsito, e aí ele já consegue, nesse aplicativo, nas lojas dos telefones, já encontra facilmente isso daí, ele consegue baixar tanto o documento do veículo quanto da habilitação. E, mais uma vez aqui reiterando, se por acaso ele não tiver nem com o digital, nem com o físico, mas o policial conseguir consultar o sistema, também deixou de ser obrigatório o porte. Perfeito. O Tonho, nosso rei das perguntas. O rei das estradas. O rei das estradas está sabendo tudo das leis, das novas leis. E aí, Tonho, mais alguma dúvida? Tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente ter informação. Que é em relação às motos. Que houve uma mudança, por exemplo, para carregar uma criança na moto. E a gente sabe que moto, ela é eu considero ela mais perigosa, até mesmo, né? Porque se cair não tem outro lugar a não ser o chão. E existe um cuidado muito grande, principalmente, por exemplo, época de escola, quando estava, né? Agora não está em pandemia, mas está voltando aos poucos. Então, muitas crianças vão, por exemplo, os pais levam as crianças para a escola de moto, ou às vezes até uma abusadinha, vai para uma cidade para outra. O que mudou nessa questão? Também tivemos mudança em relação à idade mínima para transporte de crianças e motocicleta, que antes era 7 anos, agora passou para 10 anos. Só é possível transportar crianças em motocicletas a partir dos 10 anos de idade e ainda assim ela tem que ter condições de cuidar de sua própria segurança naquele momento, né? Então, eventualmente, a criança já tem 10, já tem 11, mas está doentinha, está com a perna engessada, o braço engessado, isso também acaba sendo proibido o transporte da criança nessas condições. Muito bem. A minha carteira é a carteira D. E eu vi que nós que temos a carteira para dirigir veículos maiores, precisa fazer o toxicológico, é esse o nome? Toxicológico. Precisa fazer o toxicológico no prazo de 1 mês. E eu queria saber se essa obrigação é só para aqueles que exercem a profissão, que ganham dinheiro dirigindo veículos pesados, ou se vale para todos os portadores desta categoria. Ótima pergunta, Kleber. Isso tem gerado bastante dúvida, realmente. O assunto do exame toxicológico foi um dos mais comentados nessas 2 últimas semanas, em que entraram em vigor as alterações do Código. E a questão é a seguinte: desde 2015, que a exigência do exame toxicológico já consta do Código de Trânsito Brasileiro. Não começou exatamente em 2015, porque teve um tempo ainda de regulamentação da matéria, de credenciamento de laboratórios, mas se iniciou efetivamente em 2016. Para todos aqueles que obtêm a categoria C, D ou E, na mudança da categoria inicial, que é a categoria B, ou na renovação dessas categorias. No seu caso, que tem categoria D, independente de exercer atividade remunerada, é obrigado a fazer o toxicológico. E essa exigência é no momento da renovação,
além de um exame periódico a cada 2 anos e 6 meses. Esta exigência já existia antes de 12 de abril, mas pouca gente sabia, porque não havia uma infração de trânsito que punisse quem descumprisse a norma. E é isso que passou a gerar aí uma bastante preocupação, né? Porque agora o Código de Trânsito passou a prever infração para quem descumpre, para quem não faz o exame periódico, e para resolver a questão, o Conselho Nacional de Trânsito deu um prazo de 30 dias de adequação, que vai até dia 12 de maio. Só que isso gerou uma repercussão muito grande, porque muita gente não sabia, apesar de estar na lei. O pessoal começou a correr na clínica para se regularizar, tem clínica já relatando falta de insumos para fazer os exames, tem muita gente ficando aí horas na fila para fazer o toxicológico, então estamos em vias de uma nova prorrogação. Provavelmente essa semana o CONTRAN deve publicar uma nova norma ampliando um pouco mais esse prazo aí, que é de 30 dias. Mas é importante esclarecer que quem já fez a renovação há anos atrás, a partir de 2016, já teria que ter feito esse exame periódico. Se não fez, é porque não sabia e agora que está sendo surpreendido com a notícia. Perfeito. O Tonho está aqui atrás. Tonho, tem mais uma perguntinha aí, né, meu amigo? Verdade. Eu queria saber em relação, se parar na ciclovia, agora é multa. Mudou? Como é que tá? Em relação à multa geral, né? Às vezes o pessoal dá uma abusada, para no lugar que não deve. Como é que ficou essas questões? Essa é uma questão muito interessante. Licenciando o veículo, vai mudar alguma coisa ou não? É que assim, Tonho, essa questão envolve um conceito técnico. Porque nós temos no Código de Trânsito algumas infrações relacionadas ao estacionamento do veículo em determinados locais e outras infrações relacionadas à parada do veículo para embarque e desembarque de passageiros. Nem todo local em que é proibido estacionar, também é proibido parar. E tem locais em que é proibido as duas coisas. Por exemplo, se a pessoa parar na frente de uma guia rebaixada para desembarcar alguém, isso não é infração. O que ele não pode ficar estacionado naquele espaço. Então, a quantidade de infrações de estacionamento é maior do que a quantidade de infrações de parada. E aí havia uma questão curiosa no Código de Trânsito, porque existia uma infração de estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa, mas não existia uma infração para aquele que utilizava esse espaço para fazer embarque e desembarque. Então ficava um tanto quanto contraditório, porque a pessoa prejudicava o trânsito de bicicleta naquele espaço para fazer o embarque e desembarque de um passageiro. E foi isso que mudou. Foi incluída no CTB uma infração específica para aquele que para o veículo a fim de efetuar embarque e desembarque na ciclovia ou ciclofaixa. Perfeito, Juliver, muito obrigada. Tirou várias dúvidas aqui, nossa, do estúdio, do Tonho que está lá no carro, de todo mundo que está em casa. Se vocês continuaram com algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas pelo site do Detran, que é detran.sp.gov.br. Muito obrigada por participar com a gente, viu? Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês e o Detran de São Paulo está à disposição. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo ao nosso Santa Receita.